Minato-ku é o distrito com a maior renda de toda Tóquio, com uma média de $120 mil anuais per capita. O preço médio dos imóveis em 2020 foi de $700 mil, e a transação mais cara de moradias desse ano foi de $48 milhões. Eu sou Naka, e aqui é Japatonic, e hoje vamos percorrer o bairro mais caro de Tóquio. Dependendo da área de Minato, o preço do terreno por metro quadrado pode chegar até $48 mil. Mas, quais são as razões pelas quais o terreno vale tanto? Primeiro, temos o Palácio Imperial próximo. A residência imperial também está neste bairro, por estar perto do palácio. Depois da Segunda Guerra, bem perto foram instaladas as bases militares, embaixada e consulado americano, e através disso as demais embaixadas também se instalaram ao redor. E por isso mesmo, a localização da Tokyo Tower foi escolhida. Era necessária uma antena que abrangesse uma distância maior do que a que havia até aquele momento. É um símbolo de ressurgimento econômico. Tudo isso fazia com que, em conjunto, a área de Minato se tornasse uma área top para pessoas internacionais, que traziam empresas internacionais. As empresas estabeleciam suas sedes nesse mesmo bairro. E já temos aí um conjunto de coisas de muito dinheiro investido neste bairro. Minato tem 20 quilômetros quadrados e sua população é de 250 mil. Mas a população durante o dia, ou seja, com todas as pessoas que vão trabalhar até Minato, chega a 1 milhão de pessoas. Agora, 10% da população residente em Minato é estrangeira. Mas ao contrário de outros bairros, a grande maioria da população não é asiática. Já que a maioria dos imigrantes que há no Japão são da China ou da Coreia, neste caso, não. É mais do lado ocidental europeu, outros países da Ásia ou da América. E a média do preço dos apartamentos de cerca de 37 a 40 metros quadrados gira em torno de $750 mil para cima. Estes são daqueles clubes privados onde Marty vem usar seu vestido Chanel multiuso. E bem, agora vamos para o lado da zona de Azabu, que é a área onde as embaixadas estão concentradas. Casas caras, pessoas muito ricas que vivem lá, com carros luxuosos e todas essas coisas que nos irrita por sermos pobres. Aqui temos uma vista panorâmica do que é Motoyabu, a vista principal dos edifícios mais importantes da zona de Minato. Aqui, por exemplo, temos edifícios de apartamentos, apenas isso, mas os mais caros que existem. Em Minato temos o Roppongi Hills, este edifício gigante, que aqui é o edifício mais simbólico de tudo que é Minato Roppongi, um edifício de shopping, escritórios e residências. Este edifício preto aqui está em áreas um pouco mais baixas, mas na verdade é mais alto do que parece daqui. Um dos donos é uma das principais imobiliárias do Japão. Parcialmente, é um dos hotéis mais caros do mundo, os Ritz. Depois temos mais edifícios de escritórios. Temos a Tokyo Tower e aqui o Moto Azabu Hills, que é um dos apartamentos mais antigos, digamos, um dos primeiros arranha-céus de apartamentos. Mas é um dos mais caros, importantes e simbólicos da área. Porque, claro, você pode perceber que há uma certa imponência na área. É o único edifício de Minato-ku que tem a vista que este edifício tem de 360 graus. No último andar, há um spa que pertence aos apartamentos. Pessoas como nós não podemos saber o que há dentro desses apartamentos. Além disso, Minato abriga 80 embaixadas e consulados, incluindo a Embaixada da Argentina que está à nossa frente. Como um simples dado, temos o templo onde supostamente Dayla trabalhava. O templo que aparece em Sailor Moon, onde Sailor Mars mora, é baseado neste templo comum e corrente que está aqui na frente. Aqui estamos em um supermercado. Por exemplo, há coisas que, por exemplo, no meu bairro consigo por $1, como é o caso do abacate, e aqui custa $4. Quando eu consigo por $1, está bom, é um pouco menor que isso, mas ainda assim, custa $1. Aqui custa 4 vezes mais caro. Posso encontrar isso por $1,50 em outro lugar, mas aqui custa 4.
Um saco de tangerina, 7 dólares. Quando posso pegar as 5? Bem, mais ou menos. Abacaxi cortado, 6 dólares. E isso eu posso conseguir pela metade do preço no meu bairro? Não. Os preços são outra coisa. O nabo, 3,50. Pode encontrar por 2 dólares. Os preços são uma loucura, aqui nada a ver. Não me lembro quanto era. Que estava em Shinjuku. Mas esses 4 tomates custam 5 dólares, um pouco mais de 5 dólares. Acho que em Shinjuku tinham uns 6, 7 tomates por 4 dólares. 4 dólares! Esta cesta de tomates está muito barata e perto da Embaixada Argentina. Temos a escola Nishimachi International School, que é uma escola bilíngue privada, uma das maiores que existem em Tóquio. Aqui, para as crianças entrarem, elas e seus pais precisam passar por entrevistas com professores. E as crianças podem entrar na escola enquanto os pais puderem pagar. Mas, como um requisito mínimo, é que a criança seja bilíngue. Não que saiba mais ou menos falar inglês, mas que saiba falar tanto inglês quanto japonês, no mesmo nível. E aqui vem filhos de políticos, famosos, celebridades, enfim. A Embaixada da Espanha, que é muito bonita. A Embaixada da Suécia. Isso aqui é o Azabu Garden e este prédio de apartamentos. O aluguel mais barato custa 7 mil dólares por mês. De um lado, há um parque comum e corrente. E atravessando a rua, temos uma quadra de tênis que faz parte do parque. Agora aqui temos o Azabu Sport Field, que tem quadras de tênis. Mas esses são para membros, e estas são as públicas. Estas são livres, são de uso livre para o público. As quadras de tênis estaduais, por assim dizer. Ah, e claro, campo de beisebol público, também. Bem, essas não são coisas raras em nenhuma cidade, mas enfim, é um simples detalhe. E agora estamos na área de Azabujuban, que seria a rua de compras para as pessoas da região, mas isso sim, não de grandes shoppings. Digamos que seria a área de compras locais, de lojas da região. Você pode encontrar algumas, mas muito poucas. Bem, um McDonald's e um Tully's Coffee, mas em si há muitas lojas pequenas da região. E aqui sempre há carros muito luxuosos estacionados. Lojas de produtos naturais, geleias orgânicas e todas essas coisas. Que bom, bem chique mesmo. Em si, a área não é nada de outro mundo. Também não é que existam lojas de Vuitton, Chanel ou marcas extravagantes, nem nada do tipo. Isso se concentra mais em um ponto que está entre o limite do que é Minato e Shibuya, que seria a área de Omotesando. Mas não quis mostrar hoje, pois seria um pouco de trapaça. A metade estava dividida no limite do que é Minato e Shibuya. Mas sim, em parte estão lá as lojas, que são de infraestruturas super loucas e que podem ser encontradas. As sedes das principais lojas de Vuitton, Chanel e Hugo Boss. E não sei quantas, todas essas marcas que eu pelo menos não compro, nem vou comprar. Ah, mas esta é a área onde as meninas do Sailor Moon viviam. Estacionar o carro aqui por 10 minutos custa 5 dólares. Mas, porque o máximo por hora é 20 dólares, um preço padrão depende da área. Às vezes você pode encontrar 24 horas por 20 dólares, enquanto aqui uma hora custa 20 dólares. Alguns por aí não limitam o preço máximo diário. Mas ainda assim, bom, pode acabar não tendo limites. 10 dólares a hora. E claro, se você estacionar 5 horas, são 50 dólares. Veja este exemplo. Não há limites ou preço máximo. 10 minutos custam 4 dólares, totalizando 26 dólares por hora. Estacionar o carro por 10 horas custa 260 dólares. É uma loucura. 2 por 3,50, não é? Se é caro, isso é caro. Mas nem todos os apartamentos em Minato são luxuosos. Aqui estamos, por exemplo, em um estúdio onde vive um amigo e este é um apartamento cujo aluguel custa 650 dólares.
Em si, para Tóquio não é um aluguel caro para um estúdio. Embora em outras áreas, pelo mesmo preço, seja possível alugar um imóvel um pouco mais amplo. O espaço total aqui é de apenas 17 metros quadrados. Aqui tem uma janela, não tem varanda, é um banheiro com chuveiro, uma mini cozinha. E é só isso. Ideal para minimalismo também. Mas com certeza à vista. Temos bem ali a Tokyo Tower. Mas com certeza, é um prédio antigo e é um andar bastante alto e não tem elevador. Mas enfim, isso seria um apartamento dos mais baratos dentro de Minato. E aqui atrás temos o que é chamado de dormitório da Embaixada Americana, que seria um micro-bairro fechado onde só vivem pessoas que trabalham na Embaixada Americana ou diferentes tipos de diplomatas americanos. Mais ou menos a 1 quilômetro deste lado temos uma base militar americana. E para aquele lado, a menos de 1 quilômetro, temos a Embaixada dos Estados Unidos. Ou seja, é um ponto médio da embaixada e a base militar. As três coisas localizadas aqui no bairro de Minato. A Embaixada da Rússia, que obviamente por causa dos conflitos, está super vigiada. Muitos ônibus da polícia. Bom, há manifestantes? E caso estejam se perguntando, sim, em Minato também há danches, o que já mencionei anteriormente. Os conjuntos habitacionais oferecidos pelo governo para pessoas carentes, de baixa renda, com dificuldades sociais, deficiências, entre outros. É o único que encontramos dentro da zona principal de Minato. Na verdade, há um danche que está prestes a ser demolido em uma área que é mais rica. Digamos, como se nota que fizeram isso por uma questão de contrastes. E por isso vão demolir o prédio. Além disso, não se pode acessar o local e está tudo fechado porque, bem, eles já vão demolir os prédios. Imagine o contraste que este lugar tem se comparado com o lugar em que estamos parados agora. E mais ou menos por tipo, 2019 antes dos Jogos Olímpicos, que foi a época em que muitas construções novas estavam sendo feitas. Aliás, este prédio que temos atrás, aqui à frente, é um desses prédios que foram construídos para a época das Olimpíadas. Desocuparam todos esses apartamentos e mudaram as pessoas para outros lugares. Cheguei! Olhem, aqui estou! Inscreva-se no canal e dê um like. E se você quer ver mais vídeos, clique no sininho também. Vá em frente, obrigado. Aqui temos a Universidade Keio, que é como a Harvard de Tóquio, por assim dizer. A mensalidade custa $10.000 e, além disso, viver no campus custa cerca de $1.500 por mês. Que é basicamente o que você pode ganhar trabalhando no interior em uma fábrica durante um mês. Vale ressaltar que a Universidade Keio, fundada em 1858, é a mais antiga do Japão. E aqui temos um pequeno mapa do que é o campus. Em si não é tão grande, mas, bom, nem todo mundo pode vir para esta universidade. Aqui este, por exemplo, um pequeno apartamento com 27 metros quadrados. Ou seja, um estúdio. O aluguel custa $1.100. Mas, claro, o que temos aqui ao lado deste apartamento? A querida Torre de Tóquio. E, obviamente, a presença da Torre de Tóquio também é uma parte importante do que representa o bairro em si e o custo do terreno ao redor. Já que estamos também muito próximos ao que é a zona do Palácio Imperial, que o Palácio Imperial representa acima de tudo, o centro, o coração da cidade de Tóquio. Tenho de dizer que Minato, toda a área mais rica, é um lugar muito ruim em termos de conexões. Porque não é Shinjuku Shibuya, Tokyo Station, onde você tem um monte de trens que passam. Você não tem uma linha de metrô, que normalmente para chegar quase ninguém tem que pegar apenas um trem. Eles têm que combinar com vários para chegar à área.
Enfim, todos os moradores de lá possuem carros esportivos e não se importam muito com os trens. Mas o que acontece? Por que os japoneses vivem aqui? Minato é uma área de status, e qualquer japonês que esteja em um bairro onde muitos estrangeiros moram vai sentir que seu status vai estar mais alto. Porque sempre se relaciona o ambiente estrangeiro com um status mais alto, especialmente quando falamos de estrangeiros americanos ou talvez europeus. Agora, a área mais popular de Minato, se alguém diz Minato, mais provavelmente dirá Roppongi. Roppongi é a área mais festiva da noite de Tóquio. Poderíamos dizer, digamos que dentro do que é estrangeiro, a área mais famosa, dentro do que é a vida noturna, é Roppongi. Está bem, eu, por exemplo, costumo ir mais frequentemente a Shinjuku ou Shibuya, mas é muito comum entre estrangeiros dizer noite em Tóquio, vamos para Roppongi. Por quê? Porque Roppongi é a área onde há mais clubes. E temos clubes comuns e corriqueiros, assim como temos clubes latinos, que entre latinos é muito comum vir a esta área também. Bem, aqui temos, por exemplo, um prédio de clubes em que cada andar é, digamos, uma zona de dança. Mas, enfim, ainda é cedo e por isso ainda estão fechados, embora de qualquer forma, por questões de pandemia, talvez alguns nem estejam funcionando atualmente. Aqui temos outros. Embora alguns possam ser clubes, mas também alguns são mais temáticos de bares com música específica, bar de hip hop, e essas coisas são meio clube, meio bar. Este é um dos clubes mais famosos da área, clube comum e corrente. Mas o que o torna famoso é porque a entrada custa $10, tem bebida e comida à vontade, e está aberto 7 dias por semana. Sempre pensei que não gostava muito de Roppongi, prefiro Shibuya e Shinjuku, como estava dizendo. Mas enfim, esta é a área onde muitas pessoas vêm para se relacionar com outros estrangeiros, para dançar, para beber e lugares baratos, como o Shumanji. Digamos. Ou seja, por mais que seja uma área mais abastada, por assim dizer, a área de diversão. Como se nada, os jovens também podem vir e andar pela área, não é? Acontece que é isso. É a área próxima para os estrangeiros e há áreas baratas para os estrangeiros irem. Que eu não sei. Filhos de pessoas ricas por aí vêm para se divertir. Pessoas dos arredores de Tóquio também vêm para se divertir por aqui. Mas também temos clubes de alta categoria. Este não é exatamente um de alta categoria, mas temos clubes burlescos onde há shows de burlesco, mas também temos lugares de alta categoria. Agora este lugar está fechado, mas o Tantra também é um clube de VIPs de show burlesco e é um lugar realmente muito caro. E em breve vamos ter mais detalhes sobre como esses lugares funcionam. Então se inscrevam se ainda não se inscreveram. Minatóquio é a área rica, mais ou menos é a área mais cara. Essa é a área onde se concentram as residências mais luxuosas? E não, a realidade é que não. As casas mais luxuosas de Tóquio não estão na área de Minato, mas provavelmente poderíamos encontrá-las na área de Enshofu. Mas, bem, está um pouco distante. Mas seria a área onde muitos milionários escolhem ter uma casa, em uma área tranquila, que não moram o tempo todo, mas que querem perto do que é o centro de Tóquio. E bem, lá sim, existem casas ultra caras. Isso não significa que, obviamente, não existam em Minato. Mas se temos que dizer a verdade, o bairro com a maior quantidade de casas caras, pelo menos em Tóquio, que eu saiba, estão em outro bairro. Mas enfim, espero que tenham aprendido algo no vídeo de hoje. Nos vemos na próxima. Um cumprimento para você, sua família, animal de estimação e vizinho chato. Obrigado, Lauti, hoje por ajudar. Tchau.